Oi, gente, tudo bem? Vou falar sobre antibacterianos hoje. Ignorem a minha cama desarrumada ali, que eu tirei um cochilinho. Enfim, vamos lá. Para falar de antibacterianos, vamos falar primeiro os tipos de. Deixa eu fechar minha janela, um minutinho. Oi? Foi. Eu vou falar os tipos de terapia antimicrobiana que a gente tem, tá? Primeiro a gente. Perdão. Primeiro a gente tem a terapia profilática, que é aquela terapia em que antes mesmo de você ter o contato com o agente, você já inicia a terapia, o uso do antibiótico, né? O que isso quer dizer? Mesmo você não tendo a doença, você tem ausência, você não entrou em contato com o agente, você já vai entrar com medicamento para é uma forma de você prevenir que você adquira a doença, a infecção e tudo mais. Então, o tratamento profilático é isso. Eu acho que eu tenho antibacterianos 1 aqui, que eu falo sobre justamente isso. Então, assim, a prevenção de infecções, quando você vai utilizar antes da cirurgia, depois da cirurgia mesmo, se eu não me engano. Durante, por exemplo, febre reumática, para prevenir febre reumática. Agora, o tratamento empírico é quando você já teve o contato com o agente infeccioso, mas ainda não saiu o resultado da cultura para dizer qual agente infeccioso você tem. Você sabe que você está com uma infecção bacteriana, mas não sabe dizer qual que é agente infeccioso. Se é, por exemplo, uma Escherichia coli, se é uma Klebsiella, sabe, tudo mais. Então, a empírica você inicia com esses medicamentos. Você já tem o sintoma, mas você não sabe qual agente infeccioso você tá, né? Você já tá com a infecção em si. A definitiva é quando você já sabe qual agente infeccioso você tem e você vai utilizar o antibiótico específico para combater aquele antimicrobiano, sabe? Aquela bactéria, por exemplo. Então você usa para aquele bactéria específica. A definitiva é quando você faz o uso prolongado desse antibiótico. Então, olha só, é guiado por antibiograma, ou melhor, eu falei errado, né? A definitiva, quando você já sabe quando tá com aquele bactéria, você vai tratar com ela. A supressiva, que é para uso prolongado, falei errado, é para você impedir uma infecção recorrente, sabe? Então seria isso. E a gente tem o tratamento preemptivo, que o tratamento preemptivo ele serve para você prevenir que você tenha uma complicação de uma outra doença. Então, tipo, vamos supor que eu tenha, sei lá, tuberculose e eu fazer o tratamento para eu não pegar uma infecção decorrente da tuberculose, por exemplo. Não sei, uma outra doença, sabe? Uma complicação. Então, o tratamento preventivo, ele previne uma possível complicação de uma outra infecção. Então, eu peguei uma infecção aí eu posso ter o risco de eu pegar uma infecção de um outro agente e causar uma outra complicação. Então, o tratamento preventivo, ele vai evitar isso. Então, a gente tem 5 tipos de tratamento. O tratamento profilático, que você inicia antes mesmo de você de você ter entrado em contato com o agente, você não tem a doença, é para prevenir mesmo. O tratamento empírico é quando você já esteve em contato com o agente, você já apresentou sintomas, mas você não sabe dizer qual que é agente que é aquele. O resultado da cultura ainda não saiu, então você vai entrar com um antibiótico, vamos dizer assim, de amplo espectro, para destruir, já iniciar para destruir aquele possível organismo que você desconfie que seja, sabe? A definitiva você já sabe, você soube qual descobriu, já saiu o resultado lá da cultura, então você sabe qual agente infeccioso que teve a contaminação e você vai fazer o uso de um antibiótico em cima específico para aquele agente infeccioso.
supressiva para uso prolongado, para evitar uma infecção recorrente e repetitiva, e o tratamento preemptivo é para você prevenir uma possível complicação de uma outra infecção. Seria basicamente isso que são os tratamentos. Aí agora a gente tem a diferença dos antibióticos para os quimioterápicos. Os antibióticos, eles são aqueles que você vai pegar quer ver? Eu tenho anotado aqui, é mais fácil. Antibióticos e quimioterápicos. Os antibióticos, eles são substâncias produzidas por micro-organismos, tá? Por exemplo, a penicilina, ela é uma substância produzida pela Penicillium notatum, que vai inibir o crescimento de outros micro-organismos. Então, antibióticos são isso, são substâncias produzidas por por um micro-organismo que vai inibir a multiplicação, o surgimento de um outro micro-organismo. Os quimioterápicos vai ter a mesma função, só que a diferença dos antibióticos para quimioterápicos é que os antibióticos são substâncias produzidas por um certo micro-organismo e os quimioterápicos eles já são substâncias produzidas sinteticamente para inibir um micro-organismo específico, sabe? São produzidos em laboratório. Nem eu havia citado, antibiótico seria, por exemplo, a penicilina. Agora, um quimioterápico seria as sulfonamidas, por exemplo. Eu vou até separar uma parte do meu caderno aqui, porque tem muitos nomes de antibióticos aqui que a gente vai precisar gravar, sabe? Então tá. Aí, que mais? Peraí, um minutinho. Aí a gente tem a diferença de o que é um bactericida e o que é um fármaco bacteriostático. Quando a gente fala que aquele fármaco é um fármaco bacteriostático, ele vai basicamente inibir a bactéria. Ele vai impedir que a bactéria ela se multiplique, ela vai impede o crescimento da bactéria. Agora, quando a gente fala que aquele fármaco ele é um bactericida, ele já vai destruir, vai matar a bactéria de vez. Então os bacteriostáticos, um exemplo que a gente tem é a sulfonamida, que ela tem um quimioterápico que eu havia citado, a sulfonamida, a rifampicina também é um tipo de bacteriostático, eles atuam inibindo a síntese proteica, eles atuam inibindo a proliferação, então eles deixam a bactéria dormentes e quando inibe alguma parte do metabolismo da bactéria, ela meio que ela não consegue se multiplicar mais. Aí você vai ter que vir com um bactericida para matar aquela bactéria. Então, tem medicamentos que você tem que fazer o uso de bacteriostáticos para deixar a bactéria inibida, para ela não se multiplicar e depois entrar com um bactericida para matar ela, sabe? Os bacteriostáticos, eles não podem dar para pacientes imunossuprimidos, tá? Seja idoso, criança, AIDS, pacientes renais, e o paciente deve estar bem hidratado. Então, exemplos de bacteriostáticos são a rifampicina e a sulfonamida. Os bactericidas, nem havia citado, eles vão matar a bactéria e todos os bactericidas, eles são beta-lactâmicos, tá? Todos, não tem exceção. Então, toda vez que a gente fala, aquele fármaco é um beta-lactâmico, sabe que ele é um bactericida. Ele vai matar a bactéria. Aí a gente tem algo que a gente chama efeito pós-antibiótico. Seguinte, esse efeito pós-antibiótico, ele é o tempo que a bactéria continua inibida, mesmo após a concentração do antibiótico cair. Então, vamos supor que a concentração do antibiótico é 50. No 50, a bactéria está inibida. Porém, se cair para 40, aí tem que ver se a bactéria vai continuar inibida ou se ela vai voltar a ser ativa, entendeu? Por exemplo, drogas dose dependentes, que é, por exemplo, que a gente tem os aminoglucosídeos e as quinolonas, eles permitem intervalos longos entre as doses, ou seja, se eu aplicar uma dose 12 horas, eu posso aplicar ela novamente só outra 12 horas,
e isso vai permitir que a concentração, assim, ela vai estar sempre acima do mic e a bactéria vai continuar inibida. Agora, drogas, ou melhor, doses dependentes é o contrário, né? Você faz uma dose maior, então ela fica inibida durante mais tempo. Agora, tempo dependente vai depender do tempo, né? Então, assim, precisa manter os níveis séricos do MIC, que o MIC é a concentração inibitória mínima, altos. Então, se a concentração inibitória é 50, que é o máximo que a bactéria vai continuar inibida, então eu sempre tenho que estar lá tomando novamente outras doses para manter essa concentração mais alta. Não pode cair para 50, sabe? Para cair para baixo de 50, senão a bactéria ela volta a ser ativada, ela volta a causar os seus efeitos e tudo mais. As doses dependentes, se você aplicar uma dose maior, ela vai continuar inibida durante mais tempo. Então, por isso que a gente fala que essas drogas doses dependentes permitem fazer intervalos longos entre as doses. Agora, as drogas tempo dependentes são fármacos que necessitam estar com a concentração sérica sempre acima do MIC. Eu falei as drogas dose dependentes são justamente as quinolonas e os aminoglicosídeos, dose dependentes. Agora, tempo dependentes, que a gente tem a penicilina, por exemplo, sabe? Eu acho que eu ouvi falar de que o dependentes, eles são a penicilina, né? Mas é os beta-lactâmicos em geral, que não deixa de ser a penicilina, né? Aí quais são os mecanismos de resistência da bactéria? A bactéria ela tem os mecanismos mecanismos enzimáticos e mecanismos não enzimáticos. Quando a gente fala de mecanismo enzimático, a gente tem, por exemplo, a mutação espontânea. Na verdade, falei errado. Esse mecanismo enzimático, esquece. Esquece. Não, existe, só que não tá nesse meu resumo aqui agora, então eu não lembro muito bem, não vou conseguir falar. Mas assim, qual que são o mecanismo de resistência da bactéria? Tem a evolução vertical e tem a evolução horizontal. A evolução vertical é basicamente uma alteração genética que a própria bactéria vai ter e que ela vai se tornar resistente. Então, um antibiótico que normalmente mataria ela consegue se tornar resistente a ele. Então, mutação espontânea é justamente essa mecanismo de resistência, de evolução vertical, em que a bactéria muda sua própria estrutura e consegue se tornar resistente ao antibiótico que mataria ela. Quando a gente fala de evolução horizontal, a bactéria ela vai adquirir um material genético de de uma outra substância, de um outro micro-organismo que vai tornar resistente ao antibiótico. Então, evolução vertical é nela própria, ela mesma que altera. A horizontal, ela vai pegar as características de um outro micro-organismo para se tornar resistente ao antibiótico. O exemplo de evolução horizontal, a gente tem a conjugação, onde ela vai adquirir características de plasmídios, na parte lá dos transpósons, sei lá, onde vai ser transferência por plasmídios. Ela vai adquirir características dos plasmídios e ela se torna resistente ao antibiótico. Transdução, ela vai adquirir características de bacteriófagos. É meio raro, mas pode acontecer. E a transformação, ela já vai adquirir características de bactérias mortas já. Vai roubar o DNA de bactérias mortas já. Então, evolução vertical, ela vai mudar a sua própria, ela altera a sua genética própria lá. E em evolução horizontal, adquire o material genético de um outro micro-organismo resistente. Aí aqui tem umas observações, que a pile, se eu não me engano, eu não lembro, tá, gente, muito bem, mas a pile é como se fosse as fímbrias das bactérias que permitem, eu acho que elas se movimentem, alguma coisa assim. A pile é a forma mais frequente de adquirir resistência, tá? E exemplos são as beta-lactamases,
o Staphylococcus aureus, essa ESBL, eu esqueci o nome dela. Não é a ESBL. Eu acho que eu acabei de falar o nome dela aqui. Ó. ESBL é beta-lactamases de espectro estendido. Ah, sim, entendi. Eu vou até explicar melhor sobre isso, o que seria beta-lactamases e tudo mais. Mas antes, quais são os locais de ação dos antibióticos? A gente tem a síntese da parede celular, então vai ter antibióticos que vão inibir a síntese da parede celular, e isso vai pedir que a bactéria ela surja, né? Ela vai se romper, porque se a bactéria ela precisa da parede celular para sua proteção. Se você inibe isso, ela se rompe, então ela não sobrevive. Então, ela tem antibióticos que vão atuar na síntese da parede celular, outros vão atuar na síntese de ácido fólico, provavelmente deve inibir o ácido fólico. Algumas vão atuar na membrana citoplasmática, outros atuam nas inibidores, outros atuam inibindo a síntese do DNA, que é justamente o quinolona que eu havia citado, e outras vão inibir a síntese proteica. Então, a gente tem 5. Inibe a síntese celular, inibe a síntese proteica, inibe o DNA, inibe a membrana citoplasmática e inibe o ácido fólico. São 5 tipos, então, que a gente vai ver de antibióticos aqui, tá bom? Eu já vou entrar primeiro com a síntese da parede celular. Aqueles que vão inibir a síntese da parede celular, a gente chama de beta-lactâmicos, né? Assim, esses beta-lactâmicos, esses fármacos, eles vão possuir na sua composição um anel beta-lactâmico na sua estrutura. E esse anel beta-lactâmico, o que acontece? As bactérias, elas vão possuir uma coisa que a gente chama de PBLs, que são proteínas ligadoras à penicilina. Essas bactérias, quando a gente faz o PBL, ele é fundamental para a produção de uma substância que a gente chama de peptidoglicanos, né? Eles são fundamentais para a formação do peptidoglicano, que dá resistência, dá proteção para aquela bactéria. Ela vai estar lá na síntese ele vai estar lá não na síntese, né? Mas vai estar na parede celular. Quando você faz o uso de um beta-lactâmico e eles têm na sua composição um anel beta-lactâmico, essa PBPs, proteínas ligadoras de penicilina, ao invés delas se ligarem lá no trem lá que precisa ligar para a formação desse peptidoglicano, elas vão se ligar nesse anel beta-lactâmico. Então, meio que ela vai ser inativada, não vai ter a formação do peptidoglicano, não vai dar resistência para a parede celular, e quando há multiplicação, ela se rompe, sabe? Então, acaba matando a bactéria e ela nem se multiplica também. Então, os beta-lactâmicos, eles atuam inibindo a síntese da parede celular por meio desse anel beta-lactâmico que ele tem. Porém, gente, olha só, quais são as classes dos beta-lactâmicos, né? Antes de eu falar isso. Tem as penicilinas, que é a mais comum que a gente tem. Penicilina, tem as cefalosporinas, essa em específico, ela tem 5 gerações e é necessário a gente gravar 5 gerações, mas tem macetes que eu vou falar. Tem os carbapinêmicos, os monobactâmicos e os glicopeptídeos. Só que são as 5 classes dos beta-lactâmicos, então todos esses vão atuar inibindo a parede celular da bactéria, atuando lá, se ligando aos PBLs, né? PBPs. PBPs mesmo? PBPs, isso. PBPs, isso. Só que assim, existe uma cepa de uma bactéria que ela é resistente à penicilina, resistente aos monobactâmicos, resistente às cefalosporinas,
tanto de classe 1, 2 e 3. Aí, só que ela dá para ser usada na classe 4 e 5. Que é a cepa de uma bactéria que a gente chama AMPC. A AMPC, ela é uma bactéria que ela vai ser produtora de beta-lactamases. Beta-lactamases é justamente a enzima que vai é a substância que vai destruir o anel beta-lactâmico. Se você destruir o anel beta-lactâmico, não tem como os beta-lactâmicos agir corretamente. E essa AMPC, ela é uma cepa de uma bactéria. Eu não sei que cepa, de qual bactéria que ela é. Peraí, deixa eu ver aqui. AMPC. Ela. Não, ela. Ela só é uma bactéria beta-lactamase mesmo, sabe? E uma coisa que esses antibióticos beta-lactâmicos, eles não vão agir na clamídia, na rickettsia, nem na ureceplasma e muito menos na micoplasma. Por quê? Porque essas bactérias, elas não possuem a parede celular, vamos dizer assim, bem definida, bem estruturada. Então, não age tão de forma eficaz nessas bactérias. Quais bactérias mesmo, Ana Clara? Clamídia, rickettsia, ureplasma e micoplasma. Ureceplasma e micoplasma. Então vamos entender como que funciona ainda esses beta-lactâmicos. A gente tem as penicilinas, que nem eu falei que a sua forma de ligação, elas vão se ligar às PBPs. Ligando as PBPs vai evitar que dá a formação dos peptidoglicanos para a formação lá da parede celular da bactéria. Portanto, as penicilinas, elas possuem maior ação contra bactérias positivas, tá? Porque assim, ó, a proteína ligadora de peptidoglicano, ela está bem presente na parede das bactérias gram-positivas. Tá? Então elas vão elas vão atuar mais, não que elas não atuem nas grãos negativas, mas nas grãos positivas elas vão fazer mais efeito, sabe? A gente tem as penicilinas naturais, tá? Que são assim, a gente tem a penicilina 5, que é em número romano, penicilina V, mais a amoxicilina. Elas podem ser usadas via oral e elas são resistentes ao meio ácido, elas conseguem passar pelo estômago. A gente tem a penicilina G-benzatina, que é a nossa famosa bezetacil, né? Essa tem um efeito duradouro, então, assim, portanto, ela serve para tratar sífilis e prevenção de doenças pós-estreptocócicas. Por exemplo, vai prevenir a febre reumática por pós-amidalite, sabe? Então, a gente tem a penicilina V5 e mais a amoxicilina, que elas podem ser usadas por via oral, só que e elas são resistentes ao meio ácido. E a penina G, benzatina ou bezetacil tem um efeito duradouro, elas podem atuar acho que de 28 a 30 dias, é utilizado para, no caso de sífilis e de doenças pós-estreptocócicas, né, que seria para prevenir, por exemplo, a febre reumática, na amidalite, que nem havia citado. Então, a gente tem as penicilinas naturais, a gente tem as aminopenicilinas, isso aqui são os tipos de penicilina, tá, gente? Tem as aminopenicilinas, que eu vou falar sobre elas. Tem as penicilinas de amplo espectro e tem a penicilina resistente às penicilinases. A aminopenicilina são um tipo de penicilinas que tem um espectro aumentado, assim, ela vai agir em alguns grãos negativos, mas ela também vai ter um foco maior no grão positivo, né? Ela é de amplo espectro, ela vai agir tanto no positivo quanto no negativo, assim. A aminopenicilina. Qual que é o fármaco que é uma aminopenicilina? A ampiciclina. Não ampiciclina, a ampicilina.
A ampicilina, ela uma aminopenicilina que vai atuar tanto em grãos positivos quanto em grãos negativos. E a amoxicilina, que ela vai ter uma maior absorção digestiva e ela vai ser usada para tratar, no caso, a H. pylori, né, que é aquela bactéria presente no estômago. E uma observação, que eu vou até falar disso em outra aula, é que a H. pylori, eu acho que eu já falei, na verdade, aqui nesse perfil, ela é um fator de risco para você desenvolver patologias do intestino, que pode evoluir até para um tipo de câncer, tá? Acho que um carcinoma intestinal pode evoluir. Então, a gente tem as aminopenicilina, a aminopenicilina, que vai ser a ampicilina, e a amoxicilina, aliás, eu sabia que eu estava falando errado. Amoxicilina. Então, é um tipo de penicilina, então, que vai ter um amplo espectro. Outro tipo de penicilina que a gente tem é as penicilinas resistentes às penicilinases. Essas penicilinases, outro nome para elas é as beta-lactamases, né? Eu falei que são aquelas enzimas que destroem o anel beta-lactâmico. Então, assim, como a gente tem algumas bactérias que possuem que fazem a produção de beta-lactamases, então foi criado penicilinas que são resistentes às beta-lactamases, que impedem que as beta-lactamases atuam. Então, as penicilinas resistentes às penicilinases foi criado para resistir à enzima beta-lactamase. Essa enzima quebra o anel beta-lactâmico dos antibióticos, que é o lugar onde as PBP se ligam, e ao se ligar ela fica inativa, então não há formação da parede celular. Então, quando você usa o inibidor dessa beta-lactamase, o anel beta-lactâmico ele consegue funcionar perfeitamente. E qual penicilina resistente a penicilinases, aos beta-lactamases a gente tem? A oxacilina. É a oxacilina. E a gente tem um probleminha, que é justamente essa. Eu lembro que eu falei que existe uma cepa de uma bactéria, que é a MPC cíclica. A MPC, que é a MPC cíclica, o nome, né, que a gente chama. Que ela é resistente tanto às penicilinas, às cefalosporinas, acho que aos monobactâmicos também, no caso das cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração, e aos monobactâmicos. Então, a gente também tem um outro probleminha aqui, que é a Streptococcus aureus, que é essa MRSA, né? Que essa Staphylococcus aureus, ela vai ser resistente à meticilina. A meticilina é um outro nome, vamos dizer assim, para oxaciclina. E Ana Clara, você não falou que a oxaciclina, ela não é a bactéria ela não é um antibiótico que vai ser resistente a beta-lactamases? Então, essa Staphylococcus aureus, inclusive, esses dias eu vi um depoimento de um paciente que ele adquiriu Staphylococcus aureus, coitado. Aí ele teve que fazer vários procedimentos, etc. Só por, no caso, ter raspado o saco, sabe? Então a gente tem essa MRSA, né? E aqui, ó, porque se a gente não faz o uso da oxacilina, qual antibiótico a gente vai ter que usar então, né? Porque aqui não tem anotado, ó. Se a Staphylococcus aureus é resistente à oxacilina, isso caracteriza como uma cepa MRSA, que é a Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, nesses casos, os beta-lactâmicos anti-estafilococcus deixam de funcionar.
E usamos outros grupos de antibióticos dependendo do tipo de gravidade da infecção. Se for infecção mais grave, a gente pode utilizar vancomicina, a daptomicina, linezolida, ceftarolina e... eu acho que eu tenho aqui anotado, sim, sobre isso. Eu acho que eu tenho. Mas eu não sabia que podia utilizar vancomicina, não. Tá bom, então, vamos voltar aqui. Então, esse tipo de penicilina que a gente tem as penicilinas naturais, que a gente tem a penicilina tipo 5 mais amoxicilina, não é? É uma amoxicilina que elas são feitas por via oral e elas são resistentes ao meio ambiente ácido, né? Consegue passar pelo estômago. A gente tem a penicilina G-benzatimina, benzatina, que é a obezetacil, que tem uma ação prolongada longa, um efeito prolongado, né, um efeito longo, duradouro, que serve para tratar sífilis e prevenir doenças pós-estreptocócicas. E a gente tem as aminopenicilinas, que é aquelas que eu havia citado, que é ou a ampicilina ou a amoxicilina, ampicilina e a amoxicilina, que elas são um tipo de penicilina de amplo espectro que vai inibir tanto as gram positivas quanto as gram negativas. A gente tem as penicilinas resistentes às beta-lactamases, que é a penicilinases, né? Que a gente tem a oxacilina. Só que tem uma bactéria resistente a ela, que é a cepa da Staphylococcus aureus, resistentes à meticilina, que é o equivalente à oxicilina. Nós estamos muito complicados. E a gente tem, finalmente, as penicilinas de amplo espectro, que a gente vai ter a tisarclina e a piperacilina, que elas têm um efeito contra pseudomonas e contra as CESPMs. CESPMs que é CESPM de novo, elas são as iniciais de algumas bactérias que... Eu esqueci o nome agora. Enfim, mas são bactérias específicas, é um grupo de bactérias. Ó. O C é da Citrobacter, o E Enterobacter, o S de Serratia, o P de Providência, o P de novo de Pseudomonas e o M de Morganella. Então, a tisarclina e a piperacilina é um tipo de penicilina de amplo espectro que vai ter um efeito contra Pseudomonas e contra essa CESP-PM, que Citrobacter, Enterobacter, Serratina, Providência, Pseudomonas e Morganella. Por quê? Elas são grupos de bactérias que produzem uma enzima que vão deixar elas resistentes à penicilina. Tanto penicilinas monobactâmicos, as cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração. É parecido, inclusive, com a MPC cíclica lá, né? Aí, aí você vai fazer a utilização justamente da ticarcilina. Toda vez que eu falar clina, amoxicilina, não, amoxicilina, essas coisas, que é amoxicilina. Entenda que tem a cilina, sabe? Então, tipo, eu tô falando tisarclina, não é tisarclina, é tisarcilina, piperacilina, sabe? Se você der esses medicamentos, eles não vão atingir a bactérias, né? Você tem, tipo assim, se você dá, por exemplo, penicilinas normais, monobactâmicos, carbapinêmicos de primeira, segunda, terceira geração normais, não vão atingir essas bactérias específicas. Você tem que dar justamente a tisarcilina e a piperacilina, tá? Aí tem os efeitos colaterais, né, das penicilinas, que são, em geral, normalmente as penicilinas, elas são bem toleradas, tá?
Porém, o maior efeito colateral que pode ter é alergia. Aí você vai ter que suspender, obviamente, e fazer o uso de. Deve tratar com epinefrina. Epinefrina, enfim, epinefrina, corticoide e anti-histamínico. Aí, se ocorrer uma anafilaxia, aí você deve trocar por azitromicina, tá? Não pode trocar, ó, observação, não pode trocar por nenhum outro beta-lactâmico e sim por um macrolídeo, uma azitromicina. Aí a gente vai entrar nas gerações das cefalosporinas. Nas cefalosporinas, que nem eu havia citado, são 5 gerações que tem. E cada uma tem um nome, tem uma característica e tudo mais. Só que assim, existem alguns macetes. Por exemplo, a classe 1, todas elas vão começar com cefa. Tem o cefa, por exemplo. Classe 1, cefalexina, cefadroxila, cefalotina, cefazolina, sabe? Então, a classe 1, tá anotado, a classe 1 começa, peraí, ó. Isso são as cefalosporinas. Falosporinas. Classe 1 tem a cefa. Então, todas que for cefa é a classe 1. E a classe 1, ela é usada em todas as grãs positivas, tá? Ela vai ter exceção de 2 grãs negativas, que é a Escherichia coli e a Klebsiella. Nossa, será que tava gravando antes? Eu não reparei. No caso, a segunda geração, elas vão ter ou é cefo ou é cefo. Então, por exemplo, cefuroxima, cefoxitina, sabe? Então, ou é cefo ou é cefo, ou é cefo ou é cefo. Mas tem a exceção da cefaclor, tá? Cefaclor, apesar dela não ser cefo, ela tá na segunda classe, tá? Quanto assim, uma observação aqui, quanto maior for a classe, maior vai ser o seu espectro. Então, se a primeira classe pegava mais positivas e só 2 negativas, a segunda classe vai ser mais negativas, vai combater mais negativas também, sabe? Então, combate tanto positivas quanto negativas, a classe 2. A terceira classe que a gente tem começa, tipo assim, aqui, é que eu tô seguindo um resumo já pronto, já, sabe? A menina falou que a terceira geração tem o sufixo tá. Só que assim, eu não achei que tem, não. Por exemplo, ceftazidima. Tá, tem um tá. Cefotaxina, também tem um tá, mas, por exemplo, ceftriaxona, já não tem. Então, qual que é o macete que eu resolvi fazer? Que a terceira geração, o F vai estar próximo do T. Então, tipo assim, ó, cefta. Então, ceftazidima, o cefotaxina, o F, só tem um O no meio, entendeu? Então, o F tá próximo do T, que é o macete que eu gravei. Vocês podem achar esse macete ruim e procurar um outro macete aí, sabe? Mas esse é o macete que eu gravei. Então, os da terceira geração, pra mim, o T vai estar próximo do F e vice-versa. O F vai estar próximo do T. E eles são usados muito no sistema nervoso, principalmente para tratar, sabe o que? Meningite. Por exemplo, a ceftriaxona é a primeira escolha do tratamento empírico para meningite. O que era tratamento empírico mesmo? É aquele tratamento iniciado antes mesmo do resultado da cultura sair. A quarta geração só tem, graças a Deus, apenas um fármaco, porque o nome dele já dá o nome da quarta geração, que é a cefepime. Cefepime, que é basicamente a primeira escolha que a gente vai usar para tratar pseudomonas, né?
são resistentes a beta-lactamases, né? Então a gente usa justamente esse cefepime para tratar pseudomonas. E a gente tem a quinta geração, que é o Cef, que é CEF, que sempre vai ter inicial, tipo Cef, ceftobiprol, ceftrolina, sabe? Então, assim, eles foram criados para bactérias multiresistentes, por exemplo, a bactéria resistente à metilcilina, lembra? Que é a Staphylococcus aureus. Lembra que eu havia falado que, assim, foi criado penicilinas para resistentes contra a penicilina clase, as beta-lactamases, certo? Que era a oxacilina. Só que essa bactéria, a Staphylococcus aureus, do tipo resistentes à metacilina, metilcilina, meticilina, exatamente, meticilina, ela é resistente à oxissalina, porque a meticilina é um outro nome para oxissalina, né? Então, quando você tiver essa bactéria, você vai ter que fazer o uso de uma cefalosporina, que no caso é da quinta geração, que é ou é a ceftobiprol ou é a ceftrolina. Eu vou cortar o vídeo aqui agora para gravar a parte 3 porque ficou longo, sabe? E não ficar cansativo. Então, um grande beijo. Até a próxima. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.